Os debates sobre armas de fogo costumam envolver opiniões radicais e emoções intensas por parte dos brasileiros. Agora, você vai encontrar índices envolvendo homicídios, suicídios, medidas de segurança e problemas sociais que influenciam diretamente no pensamento de quem repudia e de quem defende uma maior flexibilização das armas de fogo no Brasil. Aproximadamente 670 mil brasileiros foram assassinados nos últimos 12 anos, sendo que o recorde de mortes foi registrado em 2016, quando 61.143 pessoas sofreram homicídios. Isso dá mais ou menos 170 mortes violentas por dia. De acordo com o último Atlas da Violência, divulgado antes desse vídeo aqui pelo IPEA, a taxa média de homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil é de 30,3. Os dados são bem parecidos com os fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, que aponta uma taxa de 31,3. Se restringirmos os dados aos homens jovens, aqueles que têm entre 15 e 29 anos, a taxa sobe para 280,6. Isso significa que a cada 1 hora, uma criança ou um adolescente morre baleado aqui no nosso país. E ainda, entre os negros, a taxa é de 40,2, enquanto os não negros têm uma taxa inferior a 16. Os índices colocam o Brasil entre as nações com maiores taxas de homicídio do mundo. Só para se ter uma ideia, a média europeia é 30 vezes inferior à brasileira. E os números comparativos absolutos assustam ainda mais. Segundo o Instituto Igarapé, o Brasil é o 13º país com maiores taxas de homicídio do mundo, sendo o líder em números absolutos. Em 2015, por exemplo, 59.080 pessoas foram assassinadas no nosso país. No mesmo ano, o total de homicídios registrados nos Estados Unidos, na Austrália, na China, na Itália, no Egito e em outros 47 países foi de 59.012 pessoas. Ou seja, os índices somados de 52 nações ainda eram inferiores aos do Brasil. Não por acaso, no quesito homicídio, a nossa nação foi considerada uma das menos pacíficas do mundo pelo Global Peace Index de 2018, alcançando nota 5 de periculosidade. Essa nota é a mais alta possível no índice. E você sabe qual é a maior causa de assassinatos no Brasil? Se você pensou armas de fogo, você acertou. Elas são responsáveis por 71% das mortes violentas e o Brasil é o país onde mais pessoas morrem por conta de armas de fogo. Em 2016, foram 43 mil mortes ocasionadas por armas desse tipo. Os Estados Unidos ocupam a segunda colocação, com 37 mil mortes, 6 mil a menos que a gente. Não por coincidência, a população dos dois países possui fácil acesso a armas de fogo, apesar de possuírem leis de controle diferentes. Os países de verde, com taxas 1 e 2, são aqueles em que a população tem muita dificuldade para conseguir armas de fogo. É o caso de nações mais desenvolvidas e menos violentas, como o Japão, a Islândia, o Reino Unido e a Austrália. Nas nações de amarelo, com taxa 3, o povo consegue armamentos com mais facilidade. É o caso dos Estados Unidos. Já os países de laranja, taxa 4, como o Brasil, contam com um acesso ainda mais fácil a armas de fogo, perdendo apenas para aqueles em vermelho, que são países com taxa 5 e que enfrentam ou enfrentaram guerras recentemente, como Síria, Iraque e Afeganistão. Por conta das tragédias recorrentes e dos índices assustadores envolvendo o nosso país, discussões sobre o controle de armas e a revogação do Estatuto do Desarmamento são cada vez mais frequentes e necessárias. Em janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que flexibilizou a posse de armas de fogo no Brasil. A medida foi criticada por membros da oposição e até por apoiadores do presidente, que ainda acharam o decreto muito restritivo. Naturalmente, Bolsonaro precisava manter o posicionamento que defendeu durante a campanha eleitoral. Todo vagabundo tá armado. Mas você acha só tá faltando o cidadão de bem, tá armado, mas ninguém. A tendência é que os movimentos pró-armas, apoiando-se em acontecimentos recentes, concordem com o presidente e briguem a partir de agora pelo porte de armas, que permitiria à população andar armada em qualquer lugar, ao contrário da posse, que obriga o cidadão a manter a arma em casa. Com isso, revogariam ou flexibilizariam os principais pontos do Estatuto do Desarmamento, visando um aumento na segurança.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive, bate muito na tecla de que os homicídios aumentaram após o Estatuto. Brasil, Venezuela, todos os países que se desarmam, os homicídios aumentam. No entanto, apesar de algumas tragédias chocantes e do número absoluto realmente ser maior, muito também pelo aumento da população e de organizações criminosas, os índices de homicídio registrados após o Estatuto, em vigor desde 2004, mostram que a saída não é bem por aí. De acordo com o Ministério da Saúde, 51.043 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2003. Desde 1996, o índice vinha só aumentando e a crescente foi interrompida já no primeiro ano do Estatuto, em 2004, quando 48 mil brasileiros sofreram homicídios. Nos 4 anos seguintes, os números continuaram inferiores aos de 2003 e a taxa de avanço de mortes por armas caiu de 8,56 para 0,53. Contudo, isso mudou a partir de 2009, quando foram registrados mais de 51 mil homicídios. E o número absoluto só foi aumentando, chegando ao ápice em 2016, com mais de 61 mil mortes. No entanto, a situação poderia ter sido ainda pior. Uma estimativa feita pelo jornal Folha de São Paulo mostra que se o ritmo de crescimento registrado nos anos que antecederam o Estatuto tivesse sido mantido, a taxa de homicídios atual do Brasil seria ainda maior. Em vez de 30,3 assassinatos a cada 100 mil habitantes, teríamos um índice de 40,71 mortes a cada 100 mil. Ou seja, nosso recorde de pessoas assassinadas em apenas um ano passaria de 61 mil pessoas, aproximadamente, para mais de 83 mil, um aumento de mais de 22 mil pessoas. Nesse cenário, sairíamos da 13ª para a 4ª posição no ranking de maiores taxas de homicídio no mundo. E a população brasileira parece ter reparado isso, ou apenas tem medo de uma sociedade com ainda mais armas. Porém, o impulso imediato de algumas pessoas para combater a violência é ter vontade de agir com ainda mais violência, um conceito que tem sido comum lá nos Estados Unidos. Entretanto, como a gente viu anteriormente aqui, o país comandado por Donald Trump não pode ser considerado um modelo na questão das armas. Os norte-americanos possuem leis bem permissivas envolvendo armas de fogo, e apesar do excesso de massacres, a população ainda se mantém dividida quanto ao controle. Mas se você ainda defende o modelo dos Estados Unidos, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Os americanos possuem uma taxa muito maior de homicídio e suicídio por arma de fogo em comparação com outros 22 países desenvolvidos. Para se ter uma ideia, a taxa dos Estados Unidos é de 3,6 homicídios a cada 100 mil pessoas. O segundo colocado dessa lista de homicídios é Portugal, e ainda assim, a taxa é bem inferior aos números norte-americanos. 0,5 assassinatos para cada 100 mil pessoas. No Japão, o índice beira zero. Mas como esses países, com baixos índices de homicídio, lidam com as armas de fogo? Vamos começar falando do próprio Japão, uma das nações com controle de arma mais intenso e tolerância quase zero para o tema. A lei japonesa diz que ninguém deve possuir uma arma de fogo ou uma espada, e o impressionante é que a política de desarmamento do país foi implementada em 1558, e até hoje existem poucas exceções para posse e para porte de arma. O Reino Unido também possui uma política muito rigorosa, que foi implementada lá em 1996. Após um massacre em uma escola escocesa, a lei sofreu alterações e os índices de homicídio caíram de maneira acentuada. Atualmente existem regiões britânicas nas quais nem os policiais utilizam armas de fogo. A mudança após tragédias, por sinal, é uma conduta bem comum. Enquanto políticos brasileiros defendem um aumento de armas após acontecimentos do tipo, os representantes de países desenvolvidos seguem o caminho inverso. Alguns países com índices baixos de homicídio, por outro lado, possuem leis mais permissivas em relação ao Japão e ao Reino Unido. É o caso da Dinamarca e do Canadá, que estimulam a caça e, consequentemente, permitem que boa parte da população tenha espingardas e rifles. Apesar disso, o acesso a armas de fogo em tais países é muito baixo, pois ainda existe um certo controle, apesar disso não ser a grande justificativa para a paz. Os índices de homicídio lá da Dinamarca e do Canadá se justificam por outros fatores, citando alguns: políticas igualitárias e altos investimentos governamentais em educação, segurança e saúde. Entretanto, a realidade brasileira é bem diferente dos países desenvolvidos. Por aqui, figuras políticas comparam armas de fogo até com carros.
A fala do Eduardo Bolsonaro se apoia em uma frase muito utilizada por brasileiro: carro é uma arma. E sim, até pode ser. Contudo, por mais que isso aconteça, o princípio básico de um carro não é matar ou ferir outras pessoas. E qual que é o princípio básico de uma arma de fogo? E os números envolvendo mortes no trânsito no Brasil não são bons, claro, mas ainda são menores que os das armas de fogo. Aproximadamente 37 mil pessoas morrem anualmente em acidentes, enquanto 40 mil, em média, são vítimas de homicídio por armas de fogo. Boa parte desses assassinatos acontece nos chamados latrocínios, que são roubos seguidos de morte. Em média, 13 mil pessoas morrem em latrocínios no Brasil todos os anos. Mas será que se essas pessoas estivessem armadas, elas estariam vivas? Provavelmente não. O sociólogo Júlio Weiselfis, autor do livro Mapa da Violência, defende a ideia de que uma pessoa comum, armada, tem muito mais chances de morrer em assaltos e conflitos com bandidos. A solução, consequentemente, não seria uma flexibilização do Estatuto do Desarmamento, mas sim um aumento de políticas educacionais e a criação de um plano de segurança em nível nacional. Agora, vamos simular alguns cenários mais práticos nos quais as vítimas poderiam utilizar armas de fogo para supostamente se defenderem? Imagina que um aluno de uma escola entra numa sala de aula para matar os colegas e os professores. Suponhamos nesse caso que o professor esteja armado. O que você acha que aconteceria? Para começar, o assassino teria o fator surpresa a seu favor. Ou seja, bastaria atirar primeiro no professor, antes mesmo que ele pensasse em pegar sua arma. Além disso, a ausência de medo seria um diferencial. É muito mais fácil vencer um conflito se você não tiver medo de morrer, pois suas atitudes serão mais arriscadas e você terá uma vantagem em relação ao seu oponente. Em um conflito, portanto, o criminoso tende a se sair melhor. Para completar, o risco de balas perdidas seria muito maior, possivelmente aumentando o número de vítimas que poderiam até estar do lado de fora da escola. Assaltos à mão armada também costumam assustar a população e o fator surpresa também é um diferencial. Basta ver lá o caso do presidente Jair Bolsonaro. Em 1995, o então deputado ia de moto para a zona norte do Rio, quando foi abordado por 2 bandidos armados. Os criminosos surpreenderam Bolsonaro e levaram a moto do político e, curiosamente, a pistola que ele carregava debaixo da jaqueta. Na época, o Bolsonaro disse que se sentiu indefeso no momento do assalto, mesmo estando com uma arma. Pouco tempo depois, um dos bandidos foi encontrado morto em uma prisão da Polícia Civil na Barra da Tijuca. No momento do crime, entretanto, nada pôde ser feito pela vítima. Outro cenário é aquele no qual bandidos invadem a sua casa. Se a arma estiver em um cofre, a vítima provavelmente será rendida muito antes de pegá-la. Caso não deixem um cofre, a arma de fogo pode significar um perigo para as crianças e causar tragédias ainda maiores. Isso sem falar das balas perdidas que podem atingir os familiares em um conflito dentro da casa. E a situação pode ser ainda pior, porque dificilmente bandidos invadem alguma casa sozinhos. A vantagem numérica, o planejamento da ação e a facilidade que os bandidos têm em manusear armas de fogo poderiam assassinar todos os moradores em questão de segundos, mesmo com armas dentro da casa. Se o confronto não acontecesse, provavelmente vidas seriam poupadas e os bandidos roubariam apenas os objetos da casa. Além desses cenários, aumentariam as mortes com armas de fogo, brigas de trânsito e os feminicídios, claro. A diminuição do estímulo à violência e o aumento de políticas públicas eficientes são pontos fundamentais para reduzirmos nossas taxas de homicídios. E isso só conseguiremos com debates, pessoas e projetos sérios. Armas de fogo podem transmitir uma sensação de segurança, mas não garantem que vidas serão preservadas. Não há nenhum dado que comprove que armas aumentam a segurança. E, por outro lado, não faltam dados que provam o contrário. Uma sociedade subdesenvolvida com mais armas de fogo pode ter ainda mais problemas. Ainda assim, cabe à população e aos seus governantes decidirem o que pode nos ajudar. Afinal, toda história tem mais de um lado. Analise os dados que a gente mostrou hoje, os contextos e as opiniões para escolher o seu, sem peso na consciência. Mas, reflita bastante, pois como diria um certo ativista americano morto por arma de fogo, o ódio é um grande fardo para suportar. Gostou desse vídeo? Deixe seu curtir, se inscreva aqui no canal de Ombrello para receber os nossos próximos conteúdos e deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Até a próxima!